reunião pública das quartas-feiras da Casa de Caridade Chico Xavier. Sejam bem-vindos nossos irmãos encarnados, que através deste canal agora estão nos assistindo, né? Sejam também todos bem-vindos, nossos queridos irmãos desencarnados, que estão também conosco, nos auxiliando nesta noite de reunião. Antes de iniciarmos propriamente, né, a nossa reunião, temos aquele aviso para todos os irmãos, nossos queridos irmãos que agora já estão aqui. Hoje nós estamos em 11 na sala. 12. E estão chegando. 12, né? Cristina. Ok. Oi, Cristina. Então, ok. Então, meus queridos irmãos, nós passamos agora para os nossos avisos. Vamos deixar os nossos microfones desligados e somente deixar o microfone ligado para desligar o meu, tá travando. Quem está fazendo uso da palavra, ok? Nas terças-feiras, meus queridos irmãos, nós temos o ESD, Ensino Sistemático da Doutrina Espírita, e nós temos nas terças-feiras da Casa de Caridade, às 20 horas. Reunião pública nas quartas, claro, como é hoje, não é? Nós temos o passe, que está sendo aplicado agora online. E para isso, meus irmãos, pedimos que os irmãos já providenciem a sua garrafinha de água, coloque aí ao seu lado para que ela, durante a reunião e o passe, seja fluidificado. O passe será aplicado ao término da reunião, quando nós ficarmos offline, pedimos aos irmãos que permaneçam nos lugares onde estão, pelo menos por uns 3 minutos, para a equipe espiritual se dirigir até o local e possa fazer o seu passe magnético, ok? Meus queridos, nós temos também a página que já está em funcionamento da Casa de Caridade Chico Xavier no Facebook. E pedimos aos irmãos que visitem, opinem e divulguem, que é muito importante para a nossa casa. Às quartas-feiras, meus queridos, nós também temos no mesmo Facebook, a partir das 8 horas, a Rádio Estação da Luz, Tavares. Então, os irmãos podem acessar, né? É no programa Filosofia, Ciência e Moral, apresentado e dirigido pelo nosso querido irmão Alexandre. E sempre às quartas-feiras, 8, como eu já disse, da manhã. E o programa está sempre trazendo os temas interessantes sobre a luz da doutrina espírita. Hoje, os nossos trabalhadores, o exórdio fica a cargo da nossa irmã Conceição, a prece final inicial do nosso irmão Mário, o orador de hoje é nosso querido irmão Tadeu, e a prece final com o nosso querido Paulo. Então, não nos demoramos mais, vamos passar a palavra à nossa querida irmã Conceição, para que ela possa fazer a leitura inicial dos trabalhos da noite. Boa noite a todos os irmãos. O exórdio de hoje será do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, na sua lição 110. Caridade essencial. E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele, segundo João 1:6. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino, em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única. Conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Ninguém
pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito da boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refere à compreensão e no auxílio fraternais. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascida da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares, serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, a caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre, no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas, dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos de luz. Muita paz. Léo, pode continuar. Ok, meu irmão. Muito obrigado pela leitura feita. Passando a palavra agora ao nosso irmão Mário. Ok, gente, agora nesse momento, levar o nosso pensamento a Deus, ao alto, ao bem, e rogar ao Mestre Jesus que interceda por nós, ao nosso Pai Celestial, para que nessa noite de hoje possamos todos nós ter acesso às suas energias de paz, de luz e de amor. Rogamos também para que Jesus, o nosso Mestre Maior, possa ajudar e colaborar, com certeza, a nosso pedido, mais uma vez, que quanto isso a tarefa dele é ajudar a humanidade como governador da Terra. Que ele possa ajudar na transição que está ao pé nesse momento, a todas as almas que estão sofrendo, que estão em desespero, que estão nos leitos dos hospitais, e a que estão na linha de frente, enfrentando essa pandemia como verdadeiros heróis, soldados corajosos. Então, amado Jesus, abençoa todos nós, em todos os requintes do mundo, e que possa, nessa noite, trazer para nós o entendimento, o discernimento da palavra que será ministrada pelo nosso irmão Tadeu, e também iluminar para que ele possa ser o melhor transmissor possível do teu evangelho, Senhor Jesus. Muito obrigado, que abençoe a todos nós, hoje e sempre. Assim seja. Ok, meu irmão, muito obrigado. Passamos a palavra agora ao nosso querido irmão, e já dando as boas-vindas, nosso irmão Tadeu Saboia. Boa noite a todos e a todas. Que Jesus nos abençoe nesta noite maravilhosa. Mais uma vez, agradeço aí a oportunidade aos irmãos do centro, do Chico Xavier, que nos deu essa oportunidade de a gente poder estudar aí o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Agradeço também, mais uma vez, pelas orações, pelo meu pai. Todos devem saber que passamos aí por uma questão do nosso querido gestor com um problema de saúde muito grave, amputou a perna, está com a investigação do CA de próstata, mas tudo isso são os nossos desafios da vida. E aí, quando a gente passa por essas situações, é muito confortante, gratificante ter tantas pessoas que oram por nós, e vocês fizeram parte aí dessa corrente de oração para que pudesse as coisas terem sido tão bem conduzidas como foram, Então, mais uma vez, obrigado aí a todos vocês por estas orações, Hoje, a nossa irmã Sandra mandou para nós o tema, que foi fé e caridade. E esse tema, ele na verdade, quando a gente vai olhar bem direitinho a doutrina espírita, nós percebemos uma coisa interessante,
cada tema, por exemplo, do Evangelho segundo o Espiritismo, cada pergunta do Livro dos Espíritos, ela tem um desdobramento impressionante. Quando você faz uma seguinte pergunta, a gente pergunta assim, de onde é que Kardec tirou isso? Por que os espíritos estão falando disso? Quando, sei lá, você pega lá a questão 909A do Livro dos Espíritos, que vai falar sobre a questão do conhece a ti mesmo, né? E de onde é que ele tirou isso, né? Quando você vai investigar, voltar ali no tempo, né, do pensamento humano, de onde é que Kardec tirou aquela pergunta e quem é que responde a pergunta. Kardec perguntou isso porque isso é uma das perguntas mais básicas que existem na filosofia, na história do pensamento, né? É a chave de uma vida realizada, né? De uma vida plena, né? Que é o conhece a ti mesmo. É a inscrição num templo dedicado a Apolo, em Delfos, né? Tinha lá escrito conhece a ti mesmo, né? Cogito ergo sum. Então, o que acontece quando você busca essas informações? Você descobre um mundo. Você descobre que, por exemplo, o cara que responde essa pergunta de Kardec na questão 919 é Santo Agostinho. Quem é que é Santo Agostinho? Um dos maiores ícones do pensamento cristão de todos os tempos, né? Considerado um dos pais da igreja, em que ele escreve um livro magistral, dentre muitos outros, né? Mas o magistral livro As Confissões, onde ele faz realmente uma investigação de si mesmo e doa para a gente o livro As Confissões, que é um roteiro de como você faz essa investigação de si mesmo, para chegar a ser quem Santo Agostinho foi. Quando nós chegamos no capítulo sobre o amor ao próximo, né, e aí nós nos deparamos com um capítulo como esse, como fé e caridade, um tema como esse, como fé e caridade, nós encontramos na codificação como a gente pode falar hoje na linguagem informática, um conteúdo compactado, como se tivesse zipado ali, né? Usado o WinZip, o WinRAR, ou seja lá o que for, mas você tivesse compactado uma imensidão de informações num simples tópico. Né? Então, quando você fala, Kardec, por exemplo, fala da esperança, a fé como mãe da esperança e da caridade, né? Ou então um espírito protetor. Ele lá na Cracóvia, ele transmite uma informação falando sobre a fé e a caridade. Na verdade, vai ser essa perspectiva. Só para vocês terem uma ideia de como esse desdobramento é profundo no que diz respeito à filosofia, ao conhecimento das escrituras, ao conhecimento da teologia, São Tomás de Aquino, ele gasta muitas páginas de muita sabedoria e profundidade para analisar as virtudes. Às vezes a gente lê, por exemplo, na doutrina, no Livro dos Espíritos, falando sobre as virtudes, a gente pensa que é uma palavra que simplesmente tem uma significação dicionarizada, né? Virtude é aquilo da qualidade do homem, mas quando você vai ver do ponto de vista da filosofia, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Aristóteles, Platão gastaram muitas folhas, gastaram muita coisa tentando explicar o que é a virtude. E quando nós falamos da fé, esperança e caridade, essas fazem parte das 7 virtudes mais importantes no ser humano, que são estudadas mais detidamente por Santo Agostinho, né? Que são 7. São 3 virtudes teologais. O que são virtudes teologais? São virtudes que vêm do próprio Deus, não somos nós que de alguma forma fazemos elas impulsionarem. Deus coloca na gente e a gente só tem o papel de tentar aplicá-las, né? Que é a fé, a esperança e a caridade. Né? E claro, das 3, a excelência é a caridade. E vocês não imaginam, e se quiserem pesquisar, se vocês forem lá na Suma contra os Gentios, né, que é um livro de São Tomás de Aquino, onde ele, na verdade, é uma coleção de livros, né, são 8 volumes, em que ele vai tratar de refutações de argumentos contra o cristianismo, e aí você vê como é profundo cada uma dessas, né? Quando ele fala, o que é a fé, o que é a caridade, o que é a esperança, parece uma coisa tão simples. Ela é simples, ela é intuitiva, todos nós sabemos o que é a fé, todos nós sabemos o que é a caridade e a esperança, mas ali tem um mundo por trás, né? E tem outras 4 virtudes que são chamadas virtudes cardeais, né? As virtudes cardeais no sentido de cardeal, no sentido não de cardeal de uma função católica, né? Na função da Igreja Católica, mas cardeal no sentido dos pontos cardeais, né? Que é uma orientação. Você só está orientado quando você tem noção do que é norte, sul, leste, oeste, né? Cardeal nesse sentido de ser ali uma cruz onde tem todas as referências de espaço, de orientação. E a mais importante delas poderia ser também um tema de estudo, que é a virtude da prudência, né? A prudência é uma virtude cardeal, por exemplo, como a temperança, a fortaleza e assim por diante.
Mas, detidamente sobre essas 3 virtudes, né, a fé, a esperança e a caridade, o nosso tema de hoje é a fé e a caridade. Qual é a relação que existe dentro da história da filosofia e dentro da doutrina espírita entre essas 2 virtudes, que são as virtudes teologais que vêm de Deus para nós? Então, a primeira coisa, Deus já coloca no nosso sistema operacional, né, coloca dentro da nossa essência essas virtudes. Né? Nós temos em nós como uma potência, ou seja, é aquilo que nós temos, mas cabe a nós desenvolver as virtudes teologais. Né? Então, você tem fé, naturalmente o homem tem fé. Tá? Não é uma coisa que você possa ensinar que existe. Uma criança já nasce com isso dentro dela e é óbvio que cabe aos pais desenvolver a fé de uma forma ou de outra. Né? A caridade também é um impulso natural do homem para ser feliz. Ele sabe naturalmente, instintivamente, que precisa ajudar os outros a ser feliz. É óbvio que a educação ela pode ser um instrumento para que a pessoa desenvolva isso. Mas nós já nascemos com essa determinação. Ela não é somente fruto da educação. Ela transcende a educação, mas ela é incentivada pela educação. Mas como é que essas 2 coisas elas se relacionam? Então, a primeira coisa, nós nos detemos um pouco na fé. Né? O que é a fé? A fé é simplesmente a crença que você tem em algo, algo que dá o suporte da inteligência para aquilo que você está fazendo. Então, quando você diz assim, ó, eu tenho fé no meu time, então você acredita que o seu time de futebol vai ganhar. Claro, se você torcer para o América, para o Flamengo, isso será um sofrimento para você, porque o tempo inteiro você vai estar tendo decepções, porque a sua crença não vai estar de acordo com a realidade. Então, é uma questão de fé vazia, né? É uma fé problemática. Né? Agora, se você tem fé em times que ganhem, né, as coisas, aí fica melhor, porque está mais de acordo com a realidade. Você vai acreditar que, por exemplo, né, o São Paulo, o maior time de todos os tempos, ele ganha as coisas. Então, fica mais fácil para você deixar um acordo entre o que você acredita e a realidade. E esse é um grande problema, tá? Quando a doutrina espírita surge, ela surge no momento em que a fé, ou seja, a crença em Deus, ela estava em uma crise. Ela estava entrando na crise. Por quê? Porque muitos teólogos estavam se entrincheirando, estavam se defendendo, estavam atrás de uma barreira somente da imposição da fé. Por acreditar. As pessoas comparavam essa teoria com a realidade. O que é a realidade? A realidade é que não é acreditar por acreditar, eu tenho que acreditar por outra coisa. É levado através dos estudos a crer em outras coisas. Como assim? Eu não entendi. Então, se alguém diz para você assim, ó, o mundo foi feito simplesmente em 7 dias de forma mágica. Né? Ó, Deus quis assim e foi assim. Quando você falar isso para uma pessoa e manda ela acreditar porque você está dizendo, é óbvio que quando ela estudou um pouco, isso vai entrar em conflito com o que a ciência fala para ela, né? O que um conhecimento básico do mundo fala para ela. É óbvio que o mundo foi criado em 7 dias. Né? E aí você tem um problema. Você tem alguém que está ensinando a você que foi dessa forma em 7 dias e as evidências do mundo real provando que não é assim. Então você entrou aqui o quê? Em um conflito. E a doutrina espírita surge exatamente diante desse conflito, onde a ciência está um avanço, numa progressão geométrica de desenvolvimento, e a teologia está tentando estar ali, tentando afirmar o que as pessoas acreditavam, o que os teólogos acreditavam, lutando contra isso. Então, quando é que surgiu a doutrina espírita? No meio desse embate entre ciência e religião ali se batendo. E o que ela aconteceu? Foi o seguinte: existe uma forma de harmonizar as descobertas científicas, as descobertas da ciência, do pensamento humano, da pesquisa científica, da metodologia, né? Tem condições de nós juntarmos isso com as coisas divinas, com as coisas do mundo espiritual. E aí temos a doutrina espírita. Então, a fé na doutrina espírita, ela tem um caráter diferenciado. Que caráter diferenciado? É sempre tentando harmonizar o conhecimento que nós temos das ciências e o conhecimento do mundo espiritual. Quem quiser um desenvolvimento maior sobre essa união, é só ler lá o livro, o capítulo do livro A Gênese, chamado Caráter da Revelação Espírita, onde Kardec vai, na Gênese, explicitar como é que é essa união entre essas duas coisas, né? Então, essa é a fé da doutrina espírita. É uma fé baseada na ciência, no descobrimento, mas uma fé que descortina vai além da materialidade. Então, essa é a fé. E como é que essa fé
que nós temos na doutrina espírita, ela vai se relacionar com a caridade. O que é a caridade? A caridade é uma coisa simples, né? É o bem que você faz ao próximo. É tudo aquilo que você faz para o seu próximo para ajudá-lo. Então, a caridade é algo bastante evidente para todos nós. O problema é a prática da caridade. Não é você conhecer a caridade e sim praticá-la. Porque a caridade, ela está inserida, ela está permeando tudo que a gente faz, a gente pode fazer com caridade. Né? É claro que nós não podemos fechar a caridade na simples esmola, numa ajuda esporádica, nada disso. A caridade, ela deve ser um ato espontâneo do ser humano. Porque quanto mais a gente faz a caridade, mais nós somos felizes. Se nós fomos feitos por Deus para a felicidade, é óbvio que nós somos feitos por Deus para que nós tendamos sempre a caridade, a ajudar o próximo. Na caridade e felicidade estão juntas. Como é que entra a fé nessa relação? Eu vou compartilhar com vocês aqui, né, um texto. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Um texto aqui, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Ops. Estão vendo, não? Ops. Estão conseguindo ver aí? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo tem um espírito... Agora sim, estamos vendo. É o espírito, né, que eu falei lá, o espírito protetor, na Cracóvia, em 1861. Então, o que é que ele diz, né? Disse-vos, não há muito. Por que ele está dizendo isso? Porque ele está na Revista Espírita. Esse espírito tem uma comunicação antes de 1861, na verdade, no mesmo ano, mas num mês diferente, né, onde ele vai falar sobre a caridade e a fé. Só que aí ele insere ali a questão da esperança. E isso se transforma num capítulo também chamado de a fé, mãe da esperança e da caridade, também é um capítulo do livro dos Espíritos, por isso que ele, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso que ele está dizendo, ó, disse-vos, não há muito, nesse capítulo anterior, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião tem. Porém, essa caridade austera, que só com abnegação se pratica, com constante, palavras importantes, constante caridade austera, então com constante sacrifício de todo interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la, porquanto só ela dá se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. É uma coisa impressionante, né? De uma beleza, de uma poesia que às vezes até emociona quando a gente para pensar nisso aí. Mas veja o que esse espírito protetor, ou esse anjo da guarda, traz para nós. Ele traz para nós o seguinte: olha só, impulsos generosos, ou seja, né, você está num sinal parado e alguém para lhe pedir uma esmola. Você vai lá e dá. Mas não é desta caridade que trata a doutrina espírita. É de uma caridade austera. O que é uma coisa austera? É uma coisa que ela resiste, ela se mantém, ela se impõe apesar das dificuldades, apesar das intempéries. E ela ela não é só um impulso, ela é algo que mantém-se apesar das situações que estão acontecendo. Então, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, ó, você pode até ter impulsos generosos, mas uma caridade que se mantenha, uma caridade que se efetive ao longo do tempo, você só vai conseguir se essa caridade estiver embasada, se estiver alicerçada, se estiver fundamentada numa fé, numa coisa maior. Entende? Então, você só vai conseguir manter o seu compromisso com a caridade, com ser melhor, com ajudar o próximo, se essa sua vontade, se esse seu compromisso, ele estiver baseado antes numa fé. E que fé é essa? É a fé que a doutrina espírita nos dá, que é racional e que é baseada na vida espiritual. Vejam só como isso é importante para nós. É importante em que sentido? Vou dizer um sentido agora. Façam uma experiência. Não façam, na verdade, mas se fizerem, vão ver que isso vai acontecer. Faça assim, ó.
a partir daqui a 15 dias, nós vamos fazer um sopão. Fala muito de sopão, não sei o que, blá, 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 né? Então, lá vai um sopão. Aí você vai dizer assim, no centro, pode falar no centro a qualquer hora. Ó, vai ter um sopão. E esse sopão, a gente vai precisar de voluntários, vai precisar de seja lá do que for. O que é que vai acontecer? As pessoas vão aparecer. E aí você vai ver que vão começar ali, naquele sopão, voluntários, cerca de 50 pessoas. Só que o que vai acontecer? Todos perceberemos, se vocês fizerem essa experiência, que ao longo do tempo, né, esse impulso caridoso das pessoas em serem voluntários, ele vai amornando, ele vai ficando insosso e as pessoas vão desaparecendo. No final, se você tiver 3 pessoas ali, uma para carregar a panela, outra para poder, né, dar ali o pratinho, outra para poder com a concha, vai ser muito, né? Vai ser muito. Depois, e não é depois de longo, não é depois de 10 anos, não, tá? É depois de um mês, já vai estar nessa penúria de pessoas. E o que aconteceu aí? Ora, o que aconteceu é que essas pessoas são más, essas pessoas são descompromissadas, elas são espíritos trevosos que estão traindo a causa da caridade do Cristo na Terra? Não são isso. Elas são simplesmente seres humanos que, com toda certeza, nesses desafios do dia a dia, elas vão ter os seus problemas. Elas vão ter suas dificuldades. E os seus problemas, dificuldades, impedimentos vão fazer com que elas não consigam perseverar, elas não consigam manter-se alicerçadas no seu compromisso. Então, o que é que faltou? Faltou amor? Não, o que faltou foi uma base sólida. O que faltou foi uma raiz. A raiz que vai puxar lá do fundo do seu ser o compromisso de fazer aquilo, de estar naquela situação, é a fé que dá. E não é qualquer fé, é a fé raciocinada, é a fé logicamente embasada, é a fé que principalmente ela está baseada não nas coisas materiais, mas fora dela. E se vocês forem observar, isso se aplica a milhares de coisas. Milhares. Sei lá, a pandemia. Fala da pandemia. Se for na pandemia, o que é que está acontecendo? Pandemia, nós estamos nos deparando, Deus está nos provando, principalmente os espíritas, né, colocando o espírita diante daquilo que ele fala toda a palestra, que toda semana ele fala 2 ou 3 vezes durante a semana, em seus estudos, que é a morte, filho. O que aconteceu na pandemia? É o nosso encontro com a morte iminente. Mas desde quando não foi assim? Antes da pandemia, a morte poderia vir de milhares de outras formas. Simplesmente é uma nova forma que está vindo. Tá, talvez uma forma mais devastadora, desconhecida, seja lá o que for, nem tanto assim, mas que é uma nova forma que faz com que nós nos encontremos com a realidade da vida após a morte. Então, para o espírita, é um experimento interessantíssimo. Por quê? Porque aí ele vai ver aonde está baseada a tua fé. Está baseada numa teoria do mundo dos espíritos. Rapaz, eu sei que tem o mundo dos espíritos. Eu sei que meu pai está lá, minha mãe está lá. Mas o negócio da pandemia, Deus me livre de ir para lá. E se alguém que eu amo for, eu vou me desesperar. Então, é óbvio que a sua fé não tinha raízes. Não estava fincada de forma correta. Né? E aí, quando a gente fala assim, vamos deixar de fazer a caridade por causa da pandemia? Óbvio que não. Porque se eu morrer fazendo a caridade, é muito melhor. Que coisa abençoada. Você morreu de quê? Já no mundo espiritual. Morri de câncer. Você morreu de um acidente de carro. E você morreu de quê? Rapaz, eu morri porque eu contraí o coronavírus num ato de caridade. Né? Aí, opa, esse cara aí, ao menos isso, ao menos a morte foi diferenciada. Claro que você pode ter uma vida terrível, mas isso aí, pelo menos, na hora da morte, é algo diferenciado. Vai ganhar uma estrelinha, né? Vai ganhar ali uma carinha feliz, como diz a Alice, vai ganhar uma carinha feliz, uma coisa boa, uma carinha feliz. Pronto, isso você ganhou na hora da morte, já é alguma coisa. Mas a gente pode aplicar isso a todas as situações. O problema é que a gente não pode se avexar com isso. Por quê? Porque isso é característica do ser humano. Nós estamos construindo essas raízes. Nós estamos ainda tentando, buscando no escuro, tratar dessa situação. Hoje eu falava com uma pessoa muito cara, né? E que eu posso dizer que eu amo de verdade, sobre uma questão de Pedro.
Tem um capítulo muito interessante no Evangelho, eu acho esse capítulo maravilhoso, né? Que eu estava até lendo, e quando eu li, assim, para tratar desse tema hoje, que é a questão quando Jesus caminha sobre as águas, né? Talvez todos tenham ouvido falar aí nesse tema muito interessante, né? Nesse capítulo muito interessante do Evangelho, em que Jesus está com os apóstolos, com os 12 apóstolos ali, conversando com a multidão, pregando, e de repente ele dá uma ordem meio estranha para os apóstolos. Ele diz, vão na frente, pega o barquinho, vai na frente, que depois podem ir. Depois eu vou ter com vocês, né? Depois eu encontro vocês. Depois que terminou a explanação, Jesus subiu um monte para orar. E ficou orando nesse monte durante um certo tempo, até que chegou a madrugada. Aguinha, aguinha. Copo clássico nordestino. Então, várias funções, né, pessoal? Então ele subiu no monte para orar. E aí, na madrugada, Jesus disse, vou fazer o seguinte, o barco já está longe, né? Eles estão ali navegando, já deve estar quase lá do outro lado. E aí, Jesus vai, como é que Jesus vai, né? Ele vai por cima da água. E é tão surpreendente que isso acontece, estava meio tumultuada a água, né? E o Pedro e os apóstolos estavam ali meio que na escuridão e vinha aquele o quê? Aquele mal-assombro flutuando sobre as águas. Coloca isso na situação dos discípulos, né? Você está num barquinho, tudo escuro, pênumbra não tinha luz praticamente na época, e vem alguém andando sobre as águas. O que é isso? Né? É claro que isso é um mal-assombro. E no Evangelho, engraçado que o evangelista, ele trata disso, Mateus, mas, eles se assustaram, pensando que era um fantasma. Né? Mas só que Jesus, calma, sou eu. Aí Pedro, gaiato, Pedro, aquele cabo aqui, né, que não consegue se conter. Pode ver que é o negócio mais... Aquele gaiato lá de aula que levanta a mão, que perguntando as coisas. É Pedro. Isso é a cara de Pedro. É Pedro. O cara vai prender Jesus, Pedro é tão impulsivo que ele vai lá e corta a orelha do cabo, né? Do mancebo. O soldado vai prender Jesus. É o quê? Pega a peixeira zona molada, plaf na orelha do cabo, a orelha do cabo no chão, Jesus. Pedro, pelo amor de Deus, quem pela espada fere, pela espada perecerá. Aí vai lá, pega a orelha do cabo, bota no lugar, e o cabo se converte, porque a orelha dele voltou pro lugar. Então, este é Pedro, né? Então, Pedro diz, Jesus, se é o Senhor, desconfiado. Deixa eu ir até o Senhor, por cima das águas, e venha, Pedro. Venha-se embora. Se a rocha não é invocadão, venha-se embora. Aí Pedro faz o quê? Insuflado, incentivado, motivado por Jesus, Pedro faz o quê? Começa a andar sobre as águas. E que coisa interessante. Pedro teme. Pedro olha para aquilo ali e teme. Quando ele teme, ele começa a afundar. Jesus, eu vou me afogar. Jesus faz o quê? Pedro, por que você tem tão pouca fé? Por que tu duvidastes? Né? E aí, levanta Pedro ali. Pedro, opa, beleza, Jesus, estamos aí. Estamos juntos, subir de novo, beleza. O que nós temos aí várias imagens, né? Nós temos aí vários símbolos interessantíssimos nessa parábola. Primeiro símbolo muito importante é o símbolo de quem é Pedro. Quem é que é Pedro? Primeiro, Pedro não é qualquer um. Pedro é um santo. Pedro é um apóstolo, um escolhido. Só que escolhido não aleatoriamente. Jesus, quando a doutrina espírita nos diz, ele não escolhe os discípulos de qualquer forma. Ele tem que escolher homens altamente preparados que encarnaram com essa missão. Claro que isso não está no Evangelho, né? Nós sabemos disso pelo que os Espíritos dizem, né? Aquele grupo de apóstolos ali que iam desempenhar a função de espalhar o Evangelho não eram qualquer um. Eram espíritos que iam encarnar com aquela missão, espíritos altamente disciplinados, espíritos altamente compromissados ali com a causa cristã, né? Com a divulgação do Evangelho. E Pedro tem um destaque especial, né? Pedro, és pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja. Então ele não era qualquer um, ele se torna, depois que Jesus Cristo morre, junto com Paulo de Tarso, tem até uma briguinha ali entre eles, né? Entre Pedro e Paulo de Tarso, entre Pedro e o apostolado, mas Pedro era um líder, né? Ele não era qualquer um. E aí ele tem aquela situação. Então, não é qualquer um, é um santo, mas o santo tem seus defeitos, né? Um espírito que não é como Jesus, perfeito, ele tinha os seus problemas, estava encarnado, estava sob o jugo da carne, né? E aí ele começa a andar, é tudo tranquilo. Veja só, nós, quando temos o impulso da caridade, do planejamento do que é bom, eu vou começar a estudar a doutrina espírita, vou gastar aqui 5 horas, meu filho. Homem, comece com 10 minutos, vá por mim.
10 minutinhos lendo Kardec ali. Começa com 5 horas, não. Pelo amor de Deus. Olha lá. Aristóteles dizia 3 horas já tá bom. 3 horas de estudo já tá bom. Começa com 10 minutos, mas você quer logo 5 horas. Né? Aí Pedro começa a andar. Só que o que acontece? Por que Pedro afunda? Né? É um homem bom, um espírito bastante desenvolvido, mas ele teme. O que é o temor? O temor, na verdade, é a pressão, é a influência que o mundo, que as coisas do mundo fazem sobre nós. E se fez sobre Pedro. O que Pedro estava vendo? Rapaz, eu estou sobre a água. Eu sou pescador, eu sei que a água é difícil você ficar em cima dela. Né? Eu estou numa tempestade também, já não é uma coisa boa. E como é que eu estou aqui? Então, eu o quê? Temi. Vejam que ele usa a razão e a razão traz o medo para ele. E aí, quando ele é apoderado pelo medo, ele afunda. O que é isso? Meus irmãos, somos nós. Quantas vezes nós não somos assolados pelo mundo, pelos nossos problemas, atingidos pelas nossas dificuldades, e isso faz com que a gente tema. E quando a gente teme, o que acontece? A gente afunda. Nós começamos a emergir num clima representado ali pela água que pode nos afogar. Percebem a relação que existe entre a fé e a sua capacidade de superação, de se manter ali seguindo para Jesus? E vejam só que coisa bonita. O que significa Pedro sair do barco e ir para Jesus? É a ascensão do Espírito. É um símbolo de todos nós que estamos fazendo o quê? Nós estamos tentando chegar até Jesus. Esse é o nosso caminho. Chegar a Jesus. O que é a água? É a incerteza da vida. A água, ela simboliza a desorganização. Na mitologia, ela simboliza a desordem, né? Deus pairava na Gênesis. Deus pairava sobre as águas, né? Significa que está desordenado. Depois ele deu forma a tudo aquilo ali. Mas a água, ela tem o símbolo da desordem. Então ele estava andando sobre as águas. Nós, sustentados pela nossa fé, andando sobre a nossa dificuldade. Mas chegam momentos em nossa vida, como chegou para Pedro, que nós duvidamos, que nós nos desesperamos, que nós nos desesperançamos. Então isso faz o quê? Com que a gente afunde sobre o caos, sobre a desordem. Porém, nós não estamos só. Jesus está lá ainda. Só que, olha só, não é Pedro agora que vai até Jesus. É Jesus que estende a mão para Pedro. Não sei se vocês conseguem visualizar, né, a beleza desse momento, que é quando Jesus, da sua condição, em cima das águas, significa o quê? É óbvio que Jesus não vai afundar, filho. Afundar na água é desordem. Jesus é a ordem. Ele é a realização. Mas ele não se mantém impávido ou inerte, ali frio sobre a situação do pecador Pedro, do defeito de Pedro, do necessitado Pedro, que duvida. Ele não fica impassível. O que ele faz? Ele tem uma atitude ativa de estender-se a Pedro. Então, quando ele se estende a Pedro, pega a mão de Pedro, ali já não é só a fé de Pedro que está funcionando. É a força de Jesus que levanta ele. O que é isso? Somos nós. Quando a gente está afundando, quando a gente está sem esperança, sem saída, sem vislumbrar uma perspectiva, o que acontece? O que eu faço? Né? Minhas possibilidades se esgotaram, eu não sei o que fazer, não tenho fé. Vejam, eu não tenho nem fé. Pedro não tinha nem fé. O que se apodera dele? Do medo. O que ele faz? Recorre a Jesus. Jesus fica lá só olhando, desenrola aí, meu filho, se vira. Bora, vem até... Não, Jesus estende a mão. E aí o que acontece na nossa vida? Os Espíritos estendem a mão para nós, e os Espíritos deixam isso claro. Quando você quer mudar, quando você quer superar, você não está sozinho às suas forças. Entregue aos seus defeitos. Nós vamos te dar a força moral, ou seja, nós vamos te dizer como fazer, te inspirar, te ajudar, e nós te daremos a força fluídica. Vou pegar na sua mão e te tirar do caos onde você se encontra. E aí você se levanta e consegue chegar até Jesus.
Este é o nosso compromisso com a caridade. Né? A perda da fé, o restabelecimento através da intercessão dos Espíritos, é a nossa história. Se vocês forem analisar a história de cada um de nós, de vocês, de mim, nós somos isso. Nós somos afundando, voltando, vai afunda de novo, tenha fé e vai levantando. Essa é a nossa vida. Né? E se aconteceu com Pedro, que é aquele cara que tem toda essa assistência, por que não vai acontecer conosco? Né? Acontece muitas vezes. Mas só que a fé vai nos sustentar. A fé que diz assim, ó, cara, você não tem para onde olhar, mas tem um caminho ali, eu estou dizendo que é assim, vai, você vai, e aí você encontra. Essa é a fé. Apesar de ser racional, ela não deixa de ter algo de misterioso. Quando os espíritos dizem que a fé na doutrina espírita é racional, é a fé de onde você está. Mas para onde você vai, você não sabe completamente. Você não sabe completamente. Você está meio que no escuro. Ora, quem está cheio de problema e não sabe para onde ir, é óbvio que é uma escuridão ali, há uma neblina ali, e você não sabe para onde vai, mas você vai continuar. Uma história muito bela, né? Apesar, lembra, eu vou recomendar um livro aqui, mas com muitas ressalvas, porque o livro tem muito problema, muitos erros, na minha opinião, sei lá, de expressão, de relato, do relato, mas um livro muito bonito, que é o São Francisco de Assis, do Miramês, pelo médium João Nunes Maia, né? O livro São Francisco de Assis é um livro espetacular em relação a muitas coisas e também muito pobre em relação às outras. Mas eu vou tirar esse exemplo dele, é quando São Francisco de Assis, né? Todos, na verdade, conhecem de alguma forma a história de São Francisco, né? Que é aquele que vem no meio da Idade Média para poder restabelecer a igreja, na verdade é a ordem que Jesus Cristo dá a ele, né? Francisco, reconstrói a minha igreja. E ele, meio desorientado, ele olha a primeira igreja vizinha a Assis, onde ele morava, e diz: rapaz, aquela igreja está destruída, né? Eram as ruínas, ele vai e reconstrói. Quando ele termina, a igreja, Francisco, reconstrói a minha igreja. E ele, cara, cadê outra igreja para me construir? Só que não era a igreja, aquela igrejinha da cidade dele, era toda a igreja católica, né? Aí a missão dele é reconstruir a igreja católica, ou seja, vivificar ou rejuvenescer o impulso cristão dentro da Igreja Católica, né? E aí tem um momento especial e muito engraçado, né? Que Jesus fala assim para São Francisco: Francisco, pega aí os franciscanos aí e vai lá falar com o Papa. Eu sei que o Papa hoje é uma figura muito proeminente, né? Uma figura importante e muito difícil chegar ao Papa, né? Hoje, você chega lá, eu vou falar ali com o Papa, é praticamente impossível. Porém, na época de São Francisco, no século XII ali, era 50 vezes mais difícil, porque, na verdade, o Papa ele comandava o mundo inteiro, praticamente, né? Então era muito mais difícil. Aí São Francisco escuta Jesus dizendo isso e vai lá, Francisco, falar com o Papa e diz que eu vou dizer para... Vai lá falar com ele, né? Pede uma audiência com ele. Aí São Francisco olha para um lado, olha para o outro. Ele em Assis, né? É praticamente um mundo de distância a pé até o Vaticano. E São Francisco não conta conversa. Pega lá os franciscanos e vamos embora. E aí tem até um franciscano, né? Que fica dizendo, mas como é que a gente vai falar? Ele disse: rapaz, não tem a menor ideia. Eu vou lá falar que Jesus mandou, eu vou. Quem vai duvidar de Jesus? Eu vou. Aí ele vai-se embora. Né? Sem dinheiro, sem ele nem beira, pedindo esmola, eles ficam chega numa estalagem, né? Diz: rapaz, eu quero passar aqui à noite. Eu quero dizer: mas você tem dinheiro? Disse: não, eu faço aqui a faxina aqui. E assim ele foi. Bateu na porta lá, chegou no Vaticano, né? Lá a Catedral de São Pedro. E aí aquele negócio imenso. E ele vai lá e bate na porta. Aí abre o guarda, abre assim e diz: que tu... Olha a visão. O guarda do Vaticano, soldado sempre besteira, não aguento não. Soldado. O que? 10 mendigos. Mendigos, porque era uma comunidade mendicante, né? Eles eram mendigos. Eu queria falar com o Papa. O cara é o quê? Vai-te embora, não, gente. Se fosse a polícia dá pelo menos uma laborada nele pra saber se era bom. Aí vai-te embora, ele vai embora. Aí chega lá e os discípulos dizem: e aí, Francisco, como é que foi, pai? Um pai Francisco, né? Pai, não, o cara mandou embora, vamos embora. Voltado para Assis, né?
Quando cheguei às 6, aí Jesus, Francisco, vai lá falar com com o Papa. Aí São Francisco vai de volta, chega lá, bate na porta de novo, papapá. Aí o cara, rapaz, você é insistente mesmo, mas você não vai falar com o Papa não, pai. Você é doido, um mendigo, vai-se embora. Foi-se embora. Na terceira vez, Jesus diz, faz o seguinte, escreva aí uma carta. Jesus disse para ele, vai escrever uma carta. Escreve, aí volta lá depois de um tempo, né? Porque eram meses, semanas para poder chegar. Bate na porta, o cara diz, rapaz, você é um cabeça insistente mesmo. Faz o seguinte, entregue só essa carta a ele. Aí o cara vai, pega a carta, bota no bolso. Oh, eu vou jogar essa carta fora. Joga a carta. De alguma forma, a carta chega no cardeal, acesso direto ao Papa. Quando o cara lê a carta, ele não acredita. Mande chamar esse cabo agora. Não vou dar o spoiler, né? Vocês vão ter que ler o livro se quiser. Mas o fato é que, neste encontro, olha só que coisa maravilhosa. Neste encontro, o Papa beija os pés de Francisco de Assis. Só para vocês terem uma ideia onde esse troço vai parar. Então, o que é que motiva aquela criatura, né, a fazer tal coisa, se não a fé? Né? E ele influencia de tal forma a igreja, né, que ele realmente transforma tudo aquilo ali. Né? Ele dá sangue novo. Vou dar sangue novo à igreja. Tu tá aqui reencarnado para isso mesmo. Eu vou falar, vou curar através de você para que as coisas aconteçam. E ele consegue fazer isso. Mas vejam, o que está por trás disso aí? É uma crença, é a fé que ela vai dar a constância, como o Espírito Protetor falou nessa mensagem em 1861 para Kardec. O que dá a força para poder a gente se manter constante nos nossos compromissos espirituais? É a fé. Sem isso, meus irmãos, a gente não consegue nada. Tudo, como ele disse, serão apenas arroubos instintivos ou explosões ali de caridade que não vão ter sustento. O que Pedro precisa construir, né, para poder ser Pedro, ser quem foi Pedro? Não sei se vocês lembram, mas Pedro renega Jesus. Ah, você é discípulo de Jesus? Ele, eu não. 3 vezes. Quando ele quis dar uma de invocadão, Jesus já disse isso para eles. Jesus disse, eu vou ser entregue. Eu vou ser entregue, eu vou morrer. Pedro é o quê? Puxou a peixeirona e disse, negativo. A gente não vai deixar o senhor ser preso. Ele disse, cala a boca, Pedro, fica na tua. Deixa de ser fabuloso, boy. Que o que vai acontecer? Tu vai me renegar 3 vezes. Tu vai negar que me conhece 3 vezes. É o que? Tá de guerra, né, Jesus? Eu vou renegar o senhor? Nunca. Chega na hora, ele renega 3 vezes Jesus. Então, o que está faltando em Pedro ali? Raízes. Raízes. Ele precisou ver o mestre crucificado. Ele precisou passar pelas provas para desenvolver as raízes que iam ali entrar na terra, iam sugar a seiva do solo divino e iam sustentá-lo para chegar um momento em que, quando ele vai fugir de Roma, que o povo está virando churrasco e virando comida do leão, aí Jesus aparece para ele e faz, Pedro, tá indo para onde, Pedro? Ele diz, não, Jesus, o povo está morrendo aí. Ele disse, volta, tua missão é lá. Ele é preso e diz, eu não sou digno de morrer como mestre. E crucifixe de cabeça para baixo. Então, o que aconteceu com esse Pedro? Ele fincou raízes na fé. E aí ele consegue ser o Pedro que ele é. Então, meus irmãos, isso é o que a fé provoca na caridade. A caridade, ela se alimenta da fé quando todas as outras coisas faltam para que a gente se mantenha caridoso. E é isso que nós devemos buscar. São raízes, todos nós sabemos, de onde é que a árvore tira seus nutrientes? Das raízes. Então, a raiz vai tirar o nutriente da terra. E aquilo vai poder fazer com que aquela planta, aquela árvore seja forte. E aí ela vai produzir os frutos que ela tem que produzir, que são os frutos da caridade, que vão ajudar, claro, aquele a quem nós amamos, que é o nosso próximo, que nós devemos amar, mas principalmente vai nos dar o sustento para enfrentar as dificuldades que todos nós teremos. Deus não vai tirar dificuldade de ninguém. Quem procura o Espiritismo, quem procura o centro, quem procura ajuda na doutrina espírita pensando que vai tirar os problemas, está completamente enganado. Nunca vai receber isso, porque são os problemas que vão fazer com que nossas raízes se aprofundem.
O que é que a doutrina espírita vai dar? Vai dar exatamente a força, a seiva, através da fé, que vai nos sustentar nesses momentos de crise. Ok? Faltam aí poucos minutos. Era mais ou menos essa mensagem que eu queria tratar. E se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, eu acho que seria de bom alvitre aí a gente deixar aberto para colocações, perguntas, se a coordenação, claro, permitir que assim se faça. Então, eu fico aí aberto para alguma dúvida e esperando também alguma colocação que os irmãos possam fazer para enriquecer essa nossa explanação. Então, muito obrigado aí. Fiquem com Deus. Valeu, Tadeu. Obrigado, hein? Obrigado pela mais uma vez aí colaborar conosco. Muito obrigado. Jesus te abençoe. Valeu, meu irmão. Muito obrigado. Ok, meu irmão. Se não temos mais perguntas ao nosso querido irmão Tadeu, somente agradecer a espiritualidade maior por esta noite, por esse banquete que nós recebemos nesta noite na Casa de Caridade Chico Xavier. Ok? E só lembrando, Tadeu, que apesar da pandemia, sua carteira continua assinada, viu? Ninguém deu baixa dela ainda não, viu? Fica na guarda do salário. Vamos lá, pessoal. Já chegamos ao final da nossa reunião. Vamos agora somente reforçar o nosso orientações e permaneçam nos lugares, né, providencie a sua garrafinha de água por 3 minutos para que a equipe espiritual possa chegar e realizar o passo. Ok? Meus irmãos, passamos a palavra ao nosso irmão Paulo para que ele possa fazer as rogativas a Jesus. Vamos fechar nossos olhos para que a gente possa pensar no nosso amigo, mestre amado Jesus, para que não nos deixe faltar a fé, para que a gente não duvide do apoio, da presença dele em nossas vidas, para que de fato a gente quebre o orgulho e possa abrir o nosso coração, para que ele realmente se faça presente na nossa casa, nas nossas vidas, nas nossas atitudes, e em cada minuto dessa existência, a fim de que possamos evoluir, melhorar, ser provados cada vez mais, para que a nossa fé crie raízes realmente, e assim possamos evoluir e se melhorar. Nosso amado mestre, te pedimos o auxílio, a coragem necessária, que o Senhor possa olhar por todos aqueles que estão nos hospitais, todos aqueles que passam por dificuldades, por todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente, por todos aqueles que estão nos presídios, nos asilos, nos orfanatos. Por todas as bênçãos também queremos agradecer, e assim seja, que assim a gente possa terminar essa noite de hoje com essa reflexão maravilhosa que o Senhor nos proporcionou. Muito obrigado, que assim seja. Ok, meu irmão Paulo, muito obrigado. A todos uma boa noite. Boa noite, boa noite. Cubram e até a próxima Boa noite, oportunidade. boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, até a próxima. Boa noite, até a próxima. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite.